vez que Rielma começou a ministrar o louvor nesta manhã, ela estava fazendo a introdução da minha ministração. Ela estava sendo guiada, ela estava falando acerca dessas coisas preciosas que Deus traz à nossa lembrança. São coisas que sabemos, mas é segurança para as nossas vidas quando temos a consciência disso, para andarmos nessas verdades. Amém? Esse lugar, amados, de segurança para as nossas vidas, e é no Senhor. E Deus deseja que nós não só visitemos esse lugar, mas que estejamos constantemente neste lugar de segurança. Amém? Obrigada, gente. E sabe, amados, é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã. Quem gosta de tema de ministração é lugar de segurança. É esse o tema. Quando eu fui chamada para estar aqui hoje de manhã ministrando a palavra, e eu tinha já algo no meu coração para ministrar, e eu comecei a estudar sobre isso, mas não fluía não. Não conseguia ir para isso que eu estava pensando em ministrar, mas somos guiados pelo Espírito, amém? E essa música veio muito forte ao meu coração. E eu, amados, quem me conhece sabe que eu não sou muito ligada em louvor, eu não sei estar cantando assim, eu não sei o nome das músicas, eu não sei realmente, eu só sei se for acompanhando, mas para eu estar falando, eu realmente não sei. Então essa música veio muito forte dentro de mim e eu procurei, mas eu nem sabia que não era uma música que cantava aqui na igreja. Então eu falei com Rielma se ela poderia cantar esse louvor e ela disse que poderia pegar. Então é esse... Aqui é? Ah, eu não sabia. Pronto, amém. Então é um lugar de segurança. É sobre isso. E ela diz coisas bem interessantes, amados, nesse lugar de segurança, que é um lugar de descanso em ti. É um lugar de refrigério no Senhor. É um lugar onde a verdade reina. É um lugar onde as pessoas não me influenciam. Por quê? Porque você está seguro na verdade, no Senhor e na palavra. Um lugar onde eu ouço teu espírito. Um lugar de vitória em meio à guerra. Um lugar onde a inconstância não me domina. Um lugar onde minha fé é fortalecida. Onde a paz é quem governa, onde os sonhos não se abortam. Um lugar onde o temor não me enrijece. Amém? Esse é um lugar de segurança. E é neste lugar, amados, que temos de estar constantemente. Amém? E eu gostaria de perguntar algo para vocês. Como você tem se posicionado em meio a adversidades, né? Que possam vir sobre as nossas vidas, né? Alguma coisa que se apresenta no seu trabalho, na sua casa, com familiares, ou seja, que circunstância ou que adversidade possa aparecer na sua vida. Como você tem se posicionado? Olha para a tua vida. Você tem estado em paz, tranquilidade, segurança? Ou de alguma forma você tem se abalado? Sabe, mas se de alguma forma, nem que seja levemente, temos nos abalado, então precisamos ter a consciência que precisamos estar neste lugar de segurança. Porque neste lugar não vamos nos abalar. Porque o nosso olhar vai estar no Senhor. E vamos estar firmados na palavra. Então não importa o que possa vir. Que onda possa dar contra o teu barco. Nada vai chegar até você. Porque o Senhor está contigo. Amém? Mas é uma consciência que temos de ter constantemente na nossa vida. Por isso é importante o Senhor estar nos lembrando acerca de certas coisas. Amém? Então, vamos examinar as Escrituras nesta manhã e vamos entender algumas coisas com relação a isso, como chegar, como permanecer nesse lugar de segurança. Amém? Então, vamos começar a abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo 27. Salmo 27, um salmo de Davi. Amados, mais ou menos cerca de 73 médios salmos na Bíblia foram escritos por Davi. Se você examina os salmos que foram escritos por Davi, você vai perceber
como Davi tinha uma consciência tão grandiosa de Deus. E sabe, Davi estava firmado numa aliança, amados, muito inferior a nós. Ele não tinha esse privilégio de ter uma Bíblia assim, para estar o tempo todo nos alimentando. Ele não tinha isso. Mas quando você lê as coisas que ele escreveu no Salmo, você percebe a intimidade que ele tinha com o Senhor, a consciência que ele tinha do Senhor, o entendimento, a visão que ele tinha. E isso é algo muito precioso e que nós devemos ter também. Então, nesse salmo aqui de Davi, no Salmo 27, a partir do verso 1, vamos ler, diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, nós percebemos aqui, amados, que ele fala três coisas bastante preciosas. Três coisas que revelam algo muito profundo acerca do entendimento que Davi tinha de Deus. Ele reconhece Deus como um Deus de luz, de salvação e aquele que dá força para ele. Alguém tem outra tradução diferente dessa que eu li? Na Bíblia King James aí, Fabi? Tá não? Pode ler, pastor. É, 21. Amém. Essa resistência está falando também de força. Então ele via Deus como um de luz, ele via Deus como um Deus de salvação e um Deus de força, aquele Deus que fortalece ele. Isso é interessante. Então vamos ver um pouquinho acerca dessa visão que Davi tinha acerca de luz, de ver Deus como luz para ele, como aquele que traz luz para ele também, em momentos de aflição, em momentos de necessidade. Sabe, amados, quando estamos na luz, nunca vamos tropeçar, nunca vamos cair, porque você vai andar seguro, sabendo por onde está andando, não é verdade? Quando entramos, amados, num quarto escuro, por mais que seja o nosso quarto que a gente conheça, a gente anda com cuidado, né? Meio batendo assim nas coisas, com medo de tropeçar, bater em alguma coisa ou se machucar. Mas quando há luz, não há como. Você vai rápido para onde você quer, você vai seguro para onde você quer, você vai com firmeza para onde você está querendo ir, porque há luz. Amém? E Davi tinha esse entendimento de Deus como luz. E era algo muito precioso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, vocês podem abrir. João, ele trouxe essa consciência que nenhum outro evangelho trouxe. Também na primeira carta de João que ele escreveu, vocês abram no evangelho, estou só falando da primeira carta. No capítulo 1, no verso 5, ele diz: Deus é luz. Então, tanto no evangelho como nas cartas, João trazia essa consciência. Ele mostrou Jesus como a luz de Deus vindo ao mundo. E quando você tem esse entendimento, amados, isso é algo muito precioso para as nossas vidas. De saber que Ele vai estar sempre iluminando, sempre te guiando, sempre trazendo entendimento para as nossas vidas. Deixa eu abrir que eu fiquei falando e não abri. João capítulo 1. Evangelho de João, amém? Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver, amados, essa questão da luz em três perspectivas. Sabe, de Deus como luz, de nós também como luz neste mundo e da palavra como luz nos iluminando. Então, aqui no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, ele começa a falar, eu não anotei bem aqui os versículos, ele começa a falar de Jesus Cristo quando ele veio para a terra, e no verso 1 ele diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E no verso 4 ele diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então ele veio como luz, nos trazendo entendimento
mostrando aos homens aquelas coisas que eles não entendiam. Quinta-feira, quando eu ministrei e falei acerca de conhecermos a Deus ou termos um relacionamento de Deus como nosso Pai e não só como Deus, porque se você vê a Ele só como Deus, você vai ver a Ele como um Deus muito distante. E o seu relacionamento com Ele também vai estar distante. Mas se você vê a Ele como um pai, você vai ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você vai estar mais próximo dele. Você vai entender e poder desfrutar mais daquele que ele diz a seu respeito. Porque é uma questão também de visão, de como você está vendo ele. Então, Jesus, amados, veio com esse propósito. Ele era a luz nesse mundo. Ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, um pouquinho mais na frente, no verso 12. Jesus claramente diz isso a respeito dele. João 8, verso 12. Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu sou essa luz. Amados, porque muitas pessoas que ainda não têm a salvação, que ainda não têm Jesus, ficam tão perdidas. Às vezes ficam tão confusas, ficam tão aflitas, porque eles não têm essa luz. Eles andam perdidos sem saber para onde vão. Às vezes eles têm tudo que o mundo pode oferecer, no sentido natural. Mas eles ainda não têm Jesus. Ainda não têm essa luz que pode guiar eles no caminho em que devem andar. E por isso eles ficam tão perdidos. Amém? Deus nos chamou, amados, para andarmos na luz. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E por isso nunca vamos andar em trevas, ou perdidos, ou sem saber o que fazer. Amém? Ele diz: Eu sou a luz deste mundo. Amém? Sabe, é isso que nós temos de fazer e anunciar ao mundo. Essa luz que veio para nos iluminar. Também ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, um pouquinho mais na frente. No verso 35. Jesus ainda falando acerca dele como luz. Capítulo 12, verso 35. Jesus diz: A luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que seja filhos da luz. Amém? Nós cremos, amados, nessa salvação enviada por Deus, nessa luz que Ele nos enviou para nos salvar. E por isso, amados, nós somos filhos da luz. Por isso que nós amamos seguros, por isso que nós andamos, na verdade, seguros, por isso que nós somos felizes. Amém? Por isso que nós ficamos confiantes, mesmo em meio a adversidades, porque sabemos quem está conosco. Sabemos que não estamos só. Isso nos dá, amados, uma confiança. Isso nos coloca nesse lugar de segurança que essa música falou. É só nele. Amém? O mundo precisa, amados, desta luz para estar nesse lugar de segurança que nós estamos. Amém? Aleluia. No verso 46 desse mesmo capítulo, ele diz: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Amém? E ele ainda continua dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Amém? Aleluia. Agora vamos abrir lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E vamos agora ter um entendimento, amados, de nós como luz neste mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. Paulo falando para essa igreja, nesse contexto aqui, sobre
acerca de coisas sobre a vinda do Senhor. E ele diz aqui no verso 5: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Eu, particularmente, amados, sou uma pessoa que sou bastante diurna. Eu gosto bastante de fazer as coisas durante o dia, né? Tem pessoas que gostam mais de trabalhar durante a noite. Eu gosto, às vezes, de estudar muito nas madrugadas. Mas de trabalhar, de fazer as coisas, eu sou mais diurna. Bem diurna nesse sentido. Mas de estudar, eu passo a noite, eu passo a madrugada, amanheço o dia e nem me toco do tempo quando eu estou estudando, buscando as coisas assim do Senhor. Mas sabe, amados, essa é uma consciência que nós devemos ter, de luz. Sabe, isso particularmente para a minha vida foi algo muito forte, quando eu tive esse entendimento pela primeira vez. Lá no Evangelho de Mateus, não precisa vocês ir, mas Jesus diz isso no capítulo 5, no verso 14. Vós sois a luz do mundo. E eu lembro claramente, como fosse hoje, quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez. Eu era recém-convertida, eu estava lá na igreja de Jaguaribe, quando eu ouvi um pastor ministrando acerca disso. E por que isso foi tão forte na minha vida, amados? Eu já falei aqui para vocês uma vez, meu pai, ele sempre bebeu muito. E lá em casa, uma vez, eu lembro que num momento desses, ele brincando com a gente, mas ele também estava bêbado. Eu sei que ele não tinha muita consciência do que ele estava fazendo. E ele começou a botar apelido em cada um, a mim e para os meus irmãos. E ele me chamou, mas de estrela apagada. E eu era muito pequena nessa época, mas isso me doeu demais. Porque as pessoas começaram a zombar de mim por causa disso. Me dizer que eu era apagada. E eu cresci com isso. Eu cresci me vendo assim. E isso é forte, amados, para uma criança. Eu nunca fui tão extrovertida, nem de dar muito abraço nas pessoas, de me chegar às pessoas. Talvez por isso que tinha sido gerado dentro de mim. Mas quando Deus me disse que eu era luz, amados, eu chorei tanto por causa disso. Eu fui me regozijando tanto para casa. Eu me lembro como fosse hoje, quando eu escutei isso. Você é luz. E sabe de uma coisa? Estamos aqui para levar luz para as pessoas. Elas precisam dessa vida e dessa luz que está em nós. Nunca mais, amados, eu me vi de outra forma. Nunca mais. Aleluia. Aleluia. E Romanos no capítulo 2. Obrigada, Pai, porque somos luz. Porque a tua vida está em nós. Podemos levar entendimento e vida para as pessoas. Aleluia. Romanos capítulo 2, verso 19. Veja que o Senhor diz aqui, mas o apóstolo Paulo diz algo precioso e que precisamos ter consciência disso. No verso 19 ele diz: e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Amém? A Bíblia diz, amados, que uma luz não é acesa para ficar embaixo de nada. Mas quando ela é acesa, ela é colocada num lugar alto. Se você olha para cima, você vê onde a luz está. A luz não fica no chão. Às vezes, até por algum efeito, ela fica nas paredes, por um efeito estético. Mas ela sempre está num lugar alto. É assim que o Senhor nos coloca. Sabe, num lugar alto. Para que a nossa luz possa ser vista pelas pessoas. O mundo precisa disso. As pessoas precisam disso, amados. Quando você tem uma oportunidade de sair para evangelizar, para falar da palavra para alguém, você sente isso de uma forma tão forte. As pessoas, amadas, às vezes elas estão clamando por ajuda, por essa luz, por essa vida que está em nós. Às vezes, amados, você vai pedir às pessoas, numa experiência que a gente teve há um tempo atrás, de fazer um evangelismo em Campinas, e a gente saía falando, amados, tinha pessoas que resistiam, mas tinha pessoas que vinham pedir oração para você, pedir ajuda. Você via a necessidade delas como era grande. Amém? Nós temos algo muito precioso. Muito precioso. Amém?
Vamos no Salmo, amados, 119, no verso 105. E vamos ver aqui outro aspecto da luz. Salmo 119, verso 105. Esse salmo aqui não é de Davi, mas o salmista aqui, ele traz uma consciência da palavra muito preciosa. E ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Se estivermos, amados, sempre nessa palavra, sempre vamos estar num lugar seguro, nesse lugar de segurança. Porque ela vai sempre te guiar, te iluminar no caminho que você deve andar. Você nunca vai ficar vacilando. Você nunca vai ficar perdido sem saber para onde vai, que rumo toma. Porque ela vai sempre te guiar no lugar seguro. Amém? Que tenhamos sempre essa consciência. Agora volta novamente aqui, você já está em Salmo, no Salmo 27, que nós começamos a ler no princípio. O Salmo de Davi. Salmo 27. Então nós vimos aqui que Davi, ele mostra Deus como a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Então era uma consciência muito grande que ele tinha de Deus. Deus, amados, não era distante para ele. Se você, como eu já falei anteriormente, se você vê a ele como um Deus, você vai ver ele como alguém lá num pedestal muito distante. Mas ele está muito próximo. E precisamos ter esse entendimento. Como Rielma falou aqui no começo, ele é o Deus Todo-Poderoso. É verdade. Mas esse Deus Todo-Poderoso está contigo, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de você. Amém? Então não importa a circunstância, amados. Clame a Ele e você vai ver que Ele vai te socorrer no momento de necessidade. Porque Ele está sempre pronto para nos atender. O que acontece é que às vezes nós não clamamos a Ele. Nós não o buscamos naquele momento. E as coisas não estão acontecendo por isso. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Amém? É importante entendermos isso. Então, amados, quando Davi via Deus como salvação, quando você olha essa palavra salvação no grego, ela tem um entendimento muito amplo. Ela traz muitas coisas para a nossa consciência. Então, ele estava vendo Deus como aquele que liberta, que resgata, que lhe traz segurança, bem-estar, vitória, prosperidade, entre outros aspectos que essa palavra salvação traz para as nossas vidas. É importante, às vezes, quando estamos estudando a Bíblia, se você tiver algum material nesse sentido, olhar algumas palavras no original em que ela foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego, porque isso vai trazer um entendimento muito mais amplo acerca do que a palavra está dizendo ali. Quem tem essa Bíblia digital ou em iPad, no celular, ou algum aparelho eletrônico, coloca aquela Bíblia Oliver Tree, que é muito boa, e ela já tem um Strong, e o Strong é mostrando as palavras no original. Isso vai te ajudar muito no teu estudo da palavra, tá certo? Uma dica, depois se alguém quiser eu posso lhe informar mais a respeito disso. Então, amados, precisamos ver Deus não só como Deus, porque como eu falei, isso coloca ele distante. Mas Deus nos chama nesta manhã, ou nos traz uma consciência nesta manhã, de que precisamos estar nesse lugar de segurança. Amém? E para estarmos nesse lugar de segurança, amados, temos que ampliar a nossa visão acerca de Deus. Vamos continuar lendo um pouquinho aqui ainda nesse Salmo 27. No verso 2, Davi diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Amém? Ou tem uma versão que diz: não se atemorizará o meu coração.
Veja que ele fala de algo bem dentro, não é verdade? Quer dizer, no meu coração, lá no íntimo, Davi está dizendo, eu não vou temer nada. Eu vou ficar seguro e confiante. Sabe, amados, isso fala de algo bem por dentro. Fala de nós termos um entendimento acerca de Deus, ou de vermos Deus, não só na mente, mas no coração. Porque é no coração, amados, que precisamos estar firmes no Senhor. Porque é o nosso espírito que foi recriado. É por dentro que fomos feitos nova criatura. Então, para termos, amados, essa segurança e esse entendimento, essa visão que Davi tinha, precisamos ter comunhão com o Senhor. Davi não tinha essa palavra como nós temos, mas ele estava sempre com o Senhor. Ele estava sempre buscando o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha muitos momentos de oração com o Senhor. Isso nos leva, amados, a conhecer a Deus. Amém? A estarmos nesse lugar de segurança. Sabe, amados, eu posso perguntar para você, por que lá Davi tinha essa segurança toda? Sabe, amados, porque ele tinha a visão certa. Infelizmente, nós vemos até muitos filhos de Deus, hoje em dia, amados, que não estão com essa segurança toda, com essa firmeza toda no coração, e que muitas vezes ficam até atemorizados, ou abatidos, ou abalados com uma ou outra circunstância. Mas falta, amados, essa visão. Falta esse entendimento, essa consciência maior acerca de Deus. Amém? E o desejo do meu coração, amados, é que vocês sejam despertados a buscar isso mais do Senhor. A buscar essa consciência e esse entendimento e crescer nisso. Amém? Para que estejam sempre firmes, inabaláveis diante de qualquer situação. Amém? Sabe, amados, como luz aqui na terra, nós também somos um exemplo para as pessoas. Se somos luz, também vamos ser mais vistos. Não é verdade? Isso é um aspecto que também precisamos considerar. Como luz, as pessoas vão estar olhando para nós. Precisamos ser um exemplo. Se nos mostramos firmes e seguros, confiantes no Senhor, as pessoas sabem, às vezes, algum problema, alguma dificuldade que estamos passando. Mas ele vai olhar para você e vai pensar, poxa, aquela pessoa está passando tanta dificuldade, tanta coisa, mas está ali tão firme, tão sorridente, tão forte. O que é isso? Amém? Então, estamos evangelizando as pessoas só com as nossas atitudes. Só com o nosso modo de se comportar diante dessa situação. Amém? Isso é importante. Então, Davi tinha a visão certa acerca de Deus. Ele não via Deus, amados, como um carrasco, ou como um Deus, como muitas pessoas veem, que coloca enfermidade nos seus filhos para lhe ensinar alguma coisa. Se conhecemos a palavra, vamos saber que não é assim que a palavra nos ensina. Que Deus não fez isso. Que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E com essa salvação inclui todo um pacote. E nela inclui a saúde para as nossas vidas. Amém? Podemos andar assim. Então isso é uma verdade para as nossas vidas. Que nem todos têm esse entendimento, essa revelação, essa consciência, essa visão. Amém? Mas também podemos ensinar as pessoas isso com as nossas ações também. Amém? Tem pessoas que às vezes nós não podemos alcançar com o ensino, mas às vezes com as nossas ações nós falamos. Às vezes você não sabe como falar algo para a pessoa, mas a sua vida fala muito mais alto. Amém? Então Jesus, amados, ele veio apresentar à humanidade um Deus, amados, que o povo não conhecia. Sabe, as pessoas têm uma visão de Deus como aquele de olho por olho, dentro por dentro. Aquele Deus de guerra. E Davi, mesmo sendo um homem que esteve à frente de muitas guerras, de muitos exércitos, ele tinha uma consciência de Deus que muitos hoje em dia não têm. A diferença, amados, desse povo da antiga aliança, de nós, porque nós estamos firmados em uma melhor e superior aliança. Deus não mudou. O mesmo Deus da antiga aliança é o mesmo Deus de hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus de amor. Não houve nenhuma mudança nesse sentido. Agora, a verdade é que estamos firmados em uma aliança superior. E às vezes muitas pessoas não entendem isso. Mas é importante termos essa consciência. Vamos ler agora o verso 5 desse mesmo Salmo 27.
Davi diz: pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Mas ele tinha já a certeza da vitória. Não é verdade? Você percebe isso aqui? Ele estava seguro sobre as coisas que iam acontecer. Eu não sei se nesse momento aqui eu não fiz um estudo acerca disso, se ele estava numa situação de guerra, porque sabemos que Davi, ele teve bastante situações assim na sua vida, mas ele estava seguro da vitória. Ele estava certo da vitória, ele estava certo que ele ia fazer muitos louvores, engrandecer o nome do Senhor, porque a vitória era dele. Amém? Você percebe que ele não estava olhando para a circunstância, nem para o tamanho do exército, nem para o que estava vindo contra ele. Sabe que é uma questãozinha aqui que precisamos considerar? Onde estão os nossos olhos? Para onde estamos colocando a nossa confiança? Porque, amados, se olharmos muito para as circunstâncias, é nisso que vamos nos firmar. E aí vamos nos abalar. Mas isso não vai nos colocar nesse lugar de segurança que nós estamos pensando. O lugar de segurança é no Senhor. É colocando os olhos nele. Amém? Mas eu não estou desconsiderando as coisas que estão acontecendo. Mas eu estou considerando mais o Senhor. Eu estou considerando que ele é maior do que isso. Amém? Então, isso é um equilíbrio para as nossas vidas. Então, amados, como chegamos nesse lugar de segurança? Buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor pela sua palavra, amém? Buscando nos firmar na palavra. E para, amados, permanecermos ou para ficarmos firmes neste lugar de segurança, amados, não há outra forma a não ser pelo conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra que vai te deixar firme, fixado, estabelecido nesse lugar de segurança. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? Não é assim que está escrito? Então, como é que a liberdade vai chegar? Só depois do conhecimento. Ele não veio antes? Ele veio antes. Não há como, amados, ficarmos seguros diante de uma coisa. Quando entendemos acerca de uma verdade, amados, nos firmamos nela. E aí, não importa aí, como Ritinha disse aqui no começo, se o diabo vier dizer alguma coisa contra, você vai dizer igual que ela disse: ei, veio tarde demais. Veio tarde demais porque isso já é uma verdade na minha vida. Eu já tenho vivido isso. Eu sei que isso é uma verdade absoluta. Então, isso é o quê? O que Ritinha fez? É estar no lugar de segurança. Amém? É assim que nós ficamos no lugar de segurança. Então, amados, eu quero trazer um pouquinho uma consciência acerca dessa segurança na palavra, desse conhecimento na palavra que nós precisamos ter. Amém? Então, vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 3. Vamos examinar a primeira e a segunda carta também. 2 Timóteo, capítulo 3. E vamos ver algumas coisas aqui, alguns conselhos que Paulo dá para Timóteo, que precisamos ter esses conselhos, essas verdades também na nossa vida. E vamos entender aqui, amados, porque é tão importante estarmos nesse lugar de segurança, trazendo nesse sentido para a palavra. Amém? Estarmos firmados nesta palavra. A palavra de Deus, amados, nos alerta acerca de algumas coisas que vão acontecer no final dos tempos. E isso, amado, de fato vai acontecer porque está escrito. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir tudo aqui que está escrito. Amém? Então, se está escrito, amados, vai acontecer conforme Deus determinou que seja. No capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 1, diz assim:
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, sem amor para com os homens, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também destes. Amados, é muita coisa horrível que diz aqui. Você já tem visto alguma dessas coisas? Temos visto claramente, não é verdade? Pessoas assim, coisas assim acontecendo. Não precisa nem procurar muito, que você vai ver claramente essas coisas no mundo. Então o mundo, amado, está repleto dessas coisas. A Bíblia diz que nos últimos tempos isso vai se intensificar mais ainda. Por isso, amados, precisamos estar firmes, estar neste lugar de segurança. Ele diz aqui no eu acho que é em 1 Timóteo, mas a gente vai lá daqui a pouco, sobre que os homens também, no final dos tempos, eles vão rejeitar a sã doutrina. Eles vão estar negando, amados, aquelas coisas que eles já foram ensinados. E aí, não fala para pessoas do mundo, falam até para os próprios filhos de Deus, que por causa de tantas coisas que vai acontecer no final do tempo, eles vão se abalar, vão negar até a sã doutrina. Aquela doutrina que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E que temos a obrigação, como filho de Deus, de estarmos firmes nestas verdades. Amém? Então, amados, é uma segurança para as nossas vidas, amados, voltar sempre para o fundamento. Sabia disso? Não fique sempre querendo mais revelações e mais coisas. É importante estarmos firmes nisso. Lá no livro de Hebreus fala acerca das doutrinas elementares de Cristo. 6 doutrinas elementares. É importante estarmos sempre estudando acerca disso. Firme nessas verdades, seguro nisso. Isso é segurança, amados, para as nossas vidas. Está sempre revisando essas coisas, ouvindo acerca dessas coisas. Então, amados, quando você estiver ouvindo uma ministração, ou Deus estiver falando para você acerca de alguma coisa que você já ouviu muitas vezes, não fique com aquela condição no coração, de novo ouvi acerca disso. Não, amado, se alegra. Opa, Deus está trazendo segurança para minha vida, me firmando nisso. Obrigada, Pai, porque eu vou ficar mais firme nisso. Vou ter mais conhecimento disso. Amém? Você vai ficar inabalável acerca disso. Mas lembre de uma coisa, nós não temos consciência, nós não temos entendimento ou visão do futuro. Só Deus tem. Nós podemos até planejar o que nós vamos fazer amanhã, não é verdade? Você sabe que amanhã talvez você acorde 7 horas, você vai para o trabalho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai deixar filhos no colégio. Então nós temos uma noção. Mas de fato nós não sabemos todas as coisas. Deus é quem sabe todas as coisas. Deus sabe quem pode estar no teu caminho amanhã, que você precisa levar uma palavra para ele. Amém? E nós precisamos ter essa palavra para levar para essas pessoas. Então considera sempre, amados, tudo aquilo que Deus está ensinando, está trazendo para você, e sempre se alegra com isso. Sempre coloca o teu coração nisso. No capítulo 4 desse mesmo livro, no verso 1 ao 5, de 2 Timóteo. Então Paulo aconselha aqui Timóteo e ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um bom evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então aqui, amados, o Senhor nos fala sobre coisas que vão acontecer também no fim dos tempos. Pessoas, amados, que vão negar essa sã doutrina e vão buscar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe é mais conveniente, que lhe é mais agradável, digamos assim. São coisas, amados, que vão acontecer. E Deus nos traz a consciência dessas coisas. Porque a Bíblia diz que tudo aqui que está escrito, amados, é para o nosso proveito. Precisamos atentar para essas verdades, para essas coisas que o Senhor nos ensina. Então ele diz, amados, que muitos vão se desviar ou vão esfriar. Amém? Mas nós estamos firmes nesta palavra. Amém? Diga, eu estou firme nas verdades da palavra de Deus. Amém? Nós vamos continuar assim. E nós vamos, amados, ajudar pessoas para que elas não esfriem, para que elas não desmoreçam, para que elas não deixem, amados, essa sã doutrina e essa verdade, e elas perseverem até o fim. Amém? Você está disposto a isso? Então se fortalece nessa verdade, tanto para a tua vida, como para você ajudar muitas outras pessoas que precisam. Amém? Sabe, amados, uma coisa que precisamos ter consciência. Por que nós precisamos tanto também estar firme nessa verdade? Porque, amados, para crermos, precisamos conhecer. Como eu falei, conhecereis a verdade e a verdade liberta. É a fé que nos liberta, mas precisamos ter o conhecimento. O conhecimento precede todas as coisas. Não é verdade? Quando não tínhamos conhecimento acerca de algumas verdades na palavra, andávamos de um modo ou de outro. Mas a partir do momento que você teve o conhecimento de certa verdade na sua vida, você começou a se posicionar nela. Não foi assim? E começou a alinhar a sua vida nela. E isso foi benefício para a tua vida, né? Porque você começou a andar na partir dessa verdade. Então precisamos conhecer isso. Conhecimento, amados, vem antes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então é ouvindo que você vai ter fé acerca disso. Por exemplo, se você está enfrentando alguma circunstância de enfermidade na sua vida, então é importante que você pegue passagens na Bíblia que falem acerca de cura. O que a Bíblia diz acerca disso. E você leia bastante acerca disso. Então você vai estar fortalecendo a sua fé nessa área que você está precisando. Amém? Isso é uma dica para todas as áreas que nós estamos precisando. Se é na área de finanças que você está precisando, lê bastante disso. Fortalece a sua fé nessa área. E você vai ver como você vai se levantar seguro, firme e forte nisso. Amém? Aleluia. Agora vamos em 1 Timóteo. Volta só um pouquinho. Nós já estamos em 2 Timóteo, no capítulo 4. Já vamos encerrar. 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. E aí ele começa a falar de algumas coisas que estavam acontecendo na época, né, que proíbem casamento e tal, mas isso não convém aqui. Então, ensinamentos errados que estavam chegando. Mas quem sabe que, enquanto mais, amados, conhecemos a verdade e estamos firmes nela, não importa o que alguém venha dizer, você não vai deixar se abalar por isso, não é verdade? Como bem sabemos, aquelas pessoas que são especialistas em conhecer algo, como, por exemplo, aquelas que são especialistas em conhecer acerca de dinheiro, elas não ficam estudando as notas falsas, mas elas conhecem bem a verdadeira. Então, quando uma falsa vem, amados, rapidamente, ela numa rápida olhada, ela sabe, não, isso é falso. Então, rapidamente, ele rejeita isso. Agora, se você não está firme na verdade, você pode até deixar se abalar com a mentira. Amém? Mas fica firme, cada vez mais procura conhecer esta palavra. Se determina a estar lendo esta palavra constantemente. Isso vai te colocar num lugar de segurança. Amém? Aleluia. Então, amados, é assim que nós conhecemos e que ficamos firmes nesta
verdade desta palavra. Semana passada eu trouxe para vocês, quando eu ministrei na quinta, um dado que eu ouvi. Vou trazer aqui para vocês também, porque eu achei bastante interessante esse dado. É um dado provado cientificamente. E ele diz assim, que para uma verdade chegar ao teu coração, não é você ter uma consciência dela, não é você saber sobre ele, amém? Isso é diferente. Mas para estar firme dentro de você, você tem que ouvir pelo menos 7 vezes essa verdade. Mas para que você tire um ensinamento errado que já está dentro de você, você vai ter que ouvir o ensinamento certo pelo menos 17 vezes. Então não é mais fácil ouvir a verdade? Vai dar menos trabalho do que tirar um ensinamento errado que já está dentro. Amém? Então vamos ouvir e ouvir e ouvir e não se cansa disso. Sabe por quê, amados? Até porque essa palavra é viva. Você pode ler a mesma coisa hoje. Você pode ler algo hoje e a mesma coisa amanhã e Deus te falar coisas novas amanhã, naquela mesma passagem que você leu. Porque essa palavra é viva e ela é poderosa. E Deus vai sempre te falar e trazer coisas ao teu coração acerca disso. Amém? Ela é viva. Amém? Diga, a palavra é viva. Aleluia. Ainda aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, Paulo traz algo, amados, bem interessante. Ou, digamos assim, 3 princípios, amados, que vai nos ajudar a estar firmes nesse lugar de segurança. É bem interessante o que ele diz aqui no capítulo 1, a partir do verso 3, de 1 Timóteo. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para admoestares alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço do reino. Ora, o intuito desse mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, amados, sabemos que o amor é o grande mandamento que temos na nova aliança, que temos com o Senhor. Mas ele fala de algo aqui bem interessante, de termos um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Isso, amados, vai nos ajudar, digamos assim, que são ferramentas que podem nos ajudar para estarmos nesse lugar de segurança. Quem sabe que consciência, amados, é a voz do Espírito? Amém? É o nosso Espírito falando conosco. Mas sabe, amados, para que possamos ficar firmes e seguros nessa voz da consciência, precisamos alimentar o nosso Espírito com a palavra de Deus. Para que você saiba e tenha certeza, amados, que as instruções que vão vir vão estar de acordo com a palavra. Já ouviram falar em consciência pesada? Né? Às vezes as pessoas falam consciência pesada, né? Algo te incomodando assim por dentro, você não sabe o que é, o teu espírito falando com você, te sinalizando que algo está errado, te trazendo um sinalzinho vermelho acerca de alguma coisa. Então, amados, quando tiver com esse sinalzinho vermelho, não avança não. Vai para o Senhor e busca Ele. Amém? Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Avançar, achamos que é o melhor. Mas o Senhor, Ele sim tem o melhor para as nossas vidas. Ele vai sempre nos levar para um melhor caminho. Às vezes, amado, Deus até permite. Quando somos insistentes, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas Ele sempre vai te advertir. Sempre vai ter um sinalzinho ali por dentro dizendo, não, por aí não. Ou esse não é o tempo de você fazer isso. Então busca o Senhor para ser guiado pelo seu Espírito, amado, porque agindo assim, sempre vamos estar nesse lugar de segurança. Amém? Então é importante, amados, termos esses 3 pontos e termos cuidado com aquilo que nós nos alimentamos. Eu não sei se vocês já viram uma ilustraçãozinha, eu creio que já, é bem antigo isso. Mas convém agora uma ilustração que tem sobre um português, um italiano e um brasileiro. E disse que eles estavam numa construção, trabalhando num prédio bastante alto. Eles começaram a se queixar entre eles, né? Da monotonia que eles estavam. E aí
o brasileiro cansado daquela mesma comida, todos três cansados daquela mesma comida que eles tinham. Então o brasileiro diz: se eu abrir essa quentinha e tiver feijoada aqui, eu me pulo daqui de cima. Aí quando ele abriu a quentinha, tinha feijoada. E ele pulou lá de cima do prédio, né? Aí o italiano pegou e disse a mesma coisa. Se eu abrir essa quentinha e tiver macarronada, eu não aguento mais, eu pulo daqui de cima. Quando ele abriu a quentinha, macarronada. E ele pulou de cima. Aí o português disse a mesma coisa, né? Também, se eu abrir essa quentinha e tiver bacalhau aqui, eu também vou pular. E eles pularam. Fez a mesma coisa que o outro pulou. Então tava lá no enterro as três viúvas. Isso é só uma ilustração, amém? Tava lá no enterro as três viúvas. E tava a brasileira e a italiana chorando, muito se acabando de chorar. Né? Porque elas que faziam a quentinha do marido. E a portuguesa, e ela tava lá, não chorava, bem quieta no canto dela, né? E a brasileira e a italiana perguntaram: tu não chora não? Tu não tá triste não de saber que teu marido morreu porque a gente sempre bota a mesma comida para ele? E ela foi e disse: não, mas quem prepara a quentinha dele é ele. Aleluia. Somos nós, amados, que somos responsáveis por aquilo que nós nos alimentamos. Amém? É importante, amados, estarmos cuidando dessa parte, do nosso alimento espiritual. É ele, amados, é o conhecimento desta palavra que vai nos levar a esse lugar de segurança. Amém? Deus, amado, não vai mandar um anjo, vai abrir a Bíblia para ensinar, para ler para nós todos os dias. É um esforço que nós temos de fazer. É uma consciência que nós temos de ter, de que isso é importante, que nós precisamos desse conhecimento. Precisamos a cada dia estar nos alimentando dessa palavra, nos firmando nessa verdade, para que possamos estar nesse lugar de segurança. Amém? Então, mas era isso que Deus colocou no meu coração, para abençoar as suas vidas. Considera essas coisas, medita acerca dessas coisas. Amém? Porque isso vai nos levar, amados, em um nível maior no Senhor. Isso vai nos levar, amados, a desfrutar de muito mais coisas no Senhor. Amém? Estar sempre nesse lugar de segurança é o que Deus deseja. Mas sabe, amados, há um esforço da nossa parte para fazermos isso. De estar buscando ao Senhor, de estar tendo comunhão com Ele, em oração e com a sua palavra. Isso nos leva a esse lugar de segurança. Isso nos faz permanecer nesse lugar de segurança. Amém? Então, amados, sejam abençoados cada vez mais praticando essas verdades.